Deixa eu contar pra vocês um babado que aconteceu no meu trabalho. A minha chefe, ela fez uma reunião de emergência e ela ofereceu 10 mil reais pra quem contasse quem era a funcionária que era amante do marido dela. Comecei a trabalhar nessa loja tem alguns meses e nós éramos em 5 vendedoras. E quando eu entrei pra trabalhar lá, apenas uma vendedora foi legal comigo, apenas uma vendedora me ajudou com o que eu precisava. Quando eu precisava tirar dúvidas ou algo assim, eu perguntava somente pra essa vendedora, porque as outras, elas me ignoravam, elas riam de mim, dava pra ver que quando eu tava fazendo atendimento, elas estavam dando risada, elas zombavam da minha cara. E assim, se achavam demais, porque a loja é uma loja muito chique. Então, por conta disso, elas se achavam pra caramba, elas se achavam assim as donas da loja, sabe? E essas que não gostavam de mim, que não me ajudavam, elas eram muito puxa-saco da dona, mas assim, muito mesmo. E assim, a dona, ela não fica na loja, ela vai na loja às vezes, mas ela não fica. A maior parte, ela sempre tá olhando pela câmera. Beleza. Esses dias a dona chegou na loja, a gente tava lá, não tinha nenhum cliente na loja. E nesse dia ela chegou fechando as portas, tipo assim, fechando a loja. A gente estranhou. E nisso ela falou que ela teria uma reunião rapidinho com a gente, que era uma reunião muito urgente. E que a reunião seria rápido e que logo a loja voltaria a abrir. Beleza, fomos lá pra sala dela. E assim que nós chegamos lá, nós sentamos, todo mundo assim. E nisso ela falou assim, bom, eu vou diretamente ao ponto. Alguém aqui tá sendo amante do meu marido e eu quero muito saber quem é. E pra eu saber quem é, pra eu conseguir descobrir, eu estou oferecendo 10 mil reais pra uma de vocês aqui, pra alguém contar pra mim quem é amante do meu marido. Gente, quando ela falou isso, eu fiquei tipo, sabe assim, eu era nova ali, então imagina, todo mundo ficou assim, com o olho assim arregalado. Eu não sabia de nada, fiquei quietinha na minha. E eu percebi que todo mundo ali sabia de alguma coisa, principalmente a vendedora que tinha sido legal comigo. Só que ela não era de se misturar muito com as meninas. Então assim, eu deu pra ver que ela sabia, só que ela não falou nada, ela ficou quietinha na dela. Eu sei que o silêncio reinou, o clima ficou assim extremamente pesado e todo mundo ficou quieto. E nisso a dona falou assim, vocês vão perder 10 mil reais? Eu tô falando a verdade. Eu vou dar 10 mil reais, eu vou pagar 10 mil reais agora aqui no Pix pra quem contar a verdade pra mim. Ai, gente, na hora eu fiquei pensando assim, por que eu não poderia saber, né? 10 mil reais agora na minha conta, como que eu queria saber? Eu acho que se eu soubesse eu tinha contado. Eu não contei porque eu não sabia mesmo. Mas enfim, continuei calada. E nisso, uma das vendedoras que não gostava de mim, que não olhava na minha cara, que era chata comigo, acabou revelando quem era amante. E a amante era uma outra vendedora que também não falava comigo, que fazia parte do grupinho dela. Ou seja, a própria amiga dela acabou entregando ela. Assim que a vendedora entregou quem era amante, a dona realmente fez o Pix, ela mostrou pra gente, caiu na conta mesmo da menina, ela fez o Pix e ela mandou a amante embora, assim, na mesma hora. Detalhe, a amante era a que mais puxava saco da dona. Gente, era chato, era vergonhoso de ver o tanto que ela puxava o saco da dona, mas agora tá explicado por que ela fazia isso, né? Beleza, ela foi mandada embora e nós voltamos ao nosso trabalho. Depois desse dia, as vendedoras que não conversavam comigo, que eram super chatas, do nada queriam se tornar amigas, viraram minhas amigas, começaram a conversar comigo normal, começaram a ser legal. E dias depois, a que dedurou, que ganhou 10 mil reais, ela acabou apanhando na rua da amante, né? A amante acabou pegando ela, arrebentou ela. Gente, você vê a cara da mulher como que ficou. E depois disso, a dedo duro, que no caso a que dedurou, ela pediu as contas também e sumiu. E pro fim, ficou só eu e mais 2 vendedoras na loja. E, gente, ficou até mais gostoso de trabalhar lá. Ai, o ambiente ficou assim leve, sabe? Tá uma maravilha. Tá maravilhoso trabalhar lá, graças a Deus, porque eu precisava do trabalho, não podia pedir as contas, eu não tava aguentando, porque já tava, assim, muito difícil ser ignorada. É horrível, gente, quando você entra no trabalho, você não sabe nada, você não conhece nada e ainda ser ignorada, as pessoas não querem te ajudar. Então, assim, eu permaneci mesmo porque eu realmente precisava. Mas Deus é bom, graças a Deus tirou essas 2 de lá. E agora o nosso ambiente tá bem mais gostoso de trabalhar. E parece que a gente tá vendendo até mais, porque a dona falou que a gente tá vendendo, parece que só nós 3 tá vendendo muito mais do que quando eram as outras. Graças a Deus, deu tudo certo no final. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu tava doida pra poder ficar com o boy, né? E aí esse querido, ele simplesmente me mandou um monte de mensagem com os critérios de que eu não podia fazer ou eu tinha que fazer pra poder ficar com ele. Eu já tava conhecendo ele, já tinha um tempo. E aí eu me sujeitei. Eu me sujeitei, gente, porque ele era muito bonito. Só que eu nunca pensei que eu ia me lascar e eu ia ficar com tanta raiva desse macho. Eu conheci esse menino através de uma amiga minha e, gente, ele era muito bonito. Muito bonito. E eu lembro que quando essa amiga, ela foi me apresentar, ela falou, olha, amiga, eu não vejo maldade nele, mas ele é muito bonito. E ele é, assim, inacessível. Não dá confiança pra ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer ficar com ninguém. Ele é muito exigente. Nenhuma amiga minha nunca conseguiu
pegar ele. E ele, quando ela me mostrou a foto dele, que eu achei ele um gato, eu fiz da minha vida uma missão pra pegar aquele macho. Eu queria estudar, ter um diploma, uma carreira, né, ter sucesso e dinheiro. Não, eu precisava pegar aquele macho ali, porque isso seria o que ia me fazer vencer na vida, entendeu? Eu coloquei isso na minha cabeça e virou uma missão da minha vida. Aí, tá bom, né? Tá bom. Ela falou que ia me apresentar ele, a gente marcou um restaurantezinho junto, sabe aqueles encontrinhos de galera? Então a gente foi pro encontrinho de galera, ela falou que ia levar ele, não sei o que e tal. Ele era um cara super legal, só que realmente ele não dava confiança pra ninguém. Mas eu sentei do lado dele, amor, e passei ele a noite toda mostrando todos os motivos que ele tinha pra poder ficar comigo, sabe? Fui educada, fui gentil, fui engraçada, a gente ri, faltei pouco pagar a conta dele, pra completar a minha humilhação, mas não precisa de tanto. Mas assim, sabe, fiquei a noite toda ali cantando ele e tal, e ele tava super ali no meu papo envolvente. Super. Ali, amor, eu comecei a me sentir a bam. Ele pediu meu número no final. Eu, amor, ganhei a noite. Dei meu número pra ele. Ele falou, não, eu gostei muito de você, queria seu número e tal, não sei o quê. Tanto que até minha amiga, ela ficou tipo, como assim? Dei meu número pra ele e tava me sentindo, amor, a Madonna, a rainha da Inglaterra, entendeu? A mais do mundo. Tava me sentindo com a pimenta desse tamanho aqui. Aí fui pra casa animadíssima e fiquei, amor, naquela luta esperando ele me mandar mensagem. Ele me mandou mensagem 4 dias depois. E eu achei incrível. Valor não temos. Eu achei sensacional. Porque ele me procurou porque eu era a rampimentuda da cidade. Que ele ia querer ficar comigo. Ele não ficava com ninguém. Ele era inacessível. E ali a gente começou a conversar, não sei o que, um papinho gostoso e tal. Mas ele não tinha me chamado pra sair. Daí eu falei, calma, vamos com calma. Porque o boy, ele se valoriza. Eu que não tava me valorizando. Tá bom, do nada, ele me chamou pra jantar. Depois de mais ou menos um mês a gente conversando assim por WhatsApp, tá, não sei o que. Seguimos nas redes sociais, um curtindo as coisas do outro, não sei o que. Como se ele estivesse me analisando. Eu senti que ele ficava me analisando. Eu postava uma foto pra academia, ele postava, gostei de ver, tá se cuidando. Postava uma foto, gostei, comportado. Eu sentia que ele tava ali me analisando. E eu super dando bola pra ele. Parece que naquele mês que ele me seguiu na rede vizinha, eu fiz da minha rede vizinha uma vitrine pra ele. Tudo que eu achava que ia agradar a ele, eu postava. Ai, opiniões políticas, coisas assim aleatórias. Ai, que eu nem fazia parte, mas que eu tava querendo impressionar ele. Que eu dei ali uma stalkeada pra ver tudo que ele gostava e comecei meio que fingir que eu gostava das mesmas coisas. Ai, gente, eu precisava que esse macho, que ele tinha varinha de Hogwarts do tamanho do mundo, devia ser. Tá bom, depois de muito custo, um mês ali e tal, ele me chamou pra jantar. Ele falou, olha, queria saber se você quer jantar comigo, não sei o quê. Eu falei, claro, qual restaurante você quer ir? Ele, não, eu quero que você venha jantar aqui em casa. Sim, amor, ele não me convidou nem pra poder jantar num restaurante que ele não ia gastar dinheiro comigo. Ele me convidou pra ser o iFood da casa dele. Aí eu fui. Por quê? Porque eu tava desesperada. Eu, não, claro, super aceito. Ele, não, a gente pode jantar, depois a gente vê um filminho, não sei o que, eu vou fazer alguma coisa gostosa pra gente, tal, não sei o que. Falei, tá bom. Beleza, animadíssima. Aí ele marcou pra 2 dias depois do dia que ele me chamou. Tá bom, fiquei super animada, ansiosa. Comprei roupa, comprei cirola sensual, comprei um monte de coisa, me perfumando toda, me depilei toda. Fiz tudo que, tipo assim, que você sabe que você ia, né, pronta pro abate? Pois bem, tá bom. Um dia antes da gente ir pro jantar, o macho me manda uma mensagem com uma lista de coisas que eu não poderia fazer e que eu tinha que fazer, né? Basicamente o que eu tinha que fazer é continuar sendo a pessoa agradável que eu era, não sei o que e tal. E que eu não poderia, ele botou assim, bem especificamente, bem grandes em letras gritantes, que eu não poderia de forma alguma ter pelos. Não, porque ele não gostava, que ele gostava de mulher extremamente feminina, que não sei o que lá e tal. Só que não era um problema, eu achei meio ridículo da parte dele. Se eu tivesse com a minha cabeça no lugar, eu iria. Não, eu teria cancelado, mas eu tava tão afim daquele macho, eu queria tanto contar pras pessoas, olha, fiquei com ele, botar no currículo, que eu falei, não, tudo bem, por mim tudo bem, mas eu achei muito estranho. E ele mandou pra mim, olha, espero que você não estranhe, mas eu sempre mando essa listinha aqui pras pessoas que eu me relaciono, pra gente não ter problema, eu gosto muito de você, não sei o que. E eu fiquei meio estranho, né? Mas tá bom. Me arrumei toda no dia seguinte, vi tudo ali que ele me mandou, vi que eu tava ok. Era tipo assim, gente, não ter CC, não ter chulé, não tá com o pé arranhando, não ter pelo de jeito nenhum, tá com a sobrancelha feita, a unha feita, cílios feitos. Eu tava, gente, ele queria que eu fosse igual uma boneca. Eu falei, querido, tô começando a achar que o que você quer tá mole, entendeu? Aí, mas eu vi que eu tava tudo ok, cabelinho, ele botou até que meu cabelo tinha que estar penteado e tal, né, porque era uma coisa de atração dele, senão ele não sentiria atração, não sei o que, mas tá bom, gente, eu tava aceitando tudo, ali eu já devia ter visto que era estranho, mas eu tava aceitando tudo, me arrumei tudo e fui pra casa do bofe. Cheguei lá, ele realmente fez um jantarzinho, ele foi super agradável, a gente comeu, conversou, tomamos vinhos, ouvimos música, e eu resolvi esquecer aquela lista, porque tava tão agradável, que eu falei, ai, todo mundo tem o seu defeito,
defeito, vai ver só uma mania dele, sabe? Tá bom. Aí ele me chamou pra gente ver um filme na sala. Eu falei, tudo bem. Botou a televisão, a gente começou a ver o filme e ele começou aquele climinha gostoso, né? A gente começou a se beijar, não sei o que, tal. Ele cheiroso, o pescocinho cheiroso, não sei o que. Amor, ele começou a tirar minhas vestes, eu comecei a tirar as vestes dele e tal. E quando eu tirei, eu não vi a varinha de Hagrid. Eu não vi, porque o que eu não podia ter de pelo, ele tinha de monte. Gente, parecia uma mata amazônica que não tinha... Não era uma coisa assim, ai, tem ali, tudo bem, eu gosto, né, homem com cara de homem. Não, era um negócio que sumia, não conseguia ver. Eu tinha que abrir a moita pra poder achar, ver se, oi, cadê o grande amigo? Não tinha ali, eu não tava vendo. E aí eu falei, ué, mas tudo bem, eu ia abrir aquela moita. Quando eu desci ali sensualmente, eu achei meio estranho, fiquei meio assustada olhando assim, mas aí fui cantar no microfone do boy, que eu tinha que procurar o microfone primeiro. Gente, quando eu cheguei ali, tava com um cheiro, que o que ele tava de cheiroso no pescoço, ele tava de podre nos Países Baixos. Ali eu já levantei na hora, eu falei, ah não, meu amigo, perdi as estribeiras, eu falei, olha, tô nem aí que você é bonito, mas você é bonito do umbigo pra cima, do umbigo pra baixo, cancela. Você me mandou uma lista dizendo que eu não podia ter isso, que eu não podia ter aquilo, que eu tinha que tomar banho, que eu tinha que não sei o que, não sei o que lá. E você me apresenta essa moita, ainda fedorenta. Gente, ele ficou em choque que eu falei isso, que eu já tava me... Ele ficou em choque, ele falou, como é que é? Eu sou homem não precisa. Eu falei, que homem não precisa o quê? Tomar banho? Cuidar da higiene pessoal? Lavar as coisas? Eu não tô te entendendo, você tá podre, você tá fedorento. Comecei a colocar minha roupa revoltada, falei, ai, macho hétero, me mandou uma lista falando que eu podia até minha unha, você quis saber, meu pé tava rachado, pra você chegar e me apresentar essa moita aqui, toma vergonha na sua cara, eu vou deixar meu cartão da minha depiladora com você. Vá fazer uma visita a ela, que ela tem família, meu amigo. Comecei a xingar ele, tudo quanto é nome. Ele falou pra mim que não esperava que eu fosse esse tipo de pessoa. Eu falei também que não esperava que ele fosse porco e nojento desse jeito, que ele era muito esquisito e que não é que ele era criterioso, por isso que ele não se relacionava com ninguém, é que ninguém queria se relacionar com ele. Virei as minhas costas e fui embora. Contei pra minha amiga contou pra todos os amigos dele, e hoje em dia ele não é mais amigo de ninguém. Ah, eu, hein? Meu vizinho me pegou traindo meu marido. Aí ele meio que quis participar, dando a entender, tipo assim, ou você deixa eu participar, ou eu vou contar pro seu marido, porque ele me pegou, me traindo meu marido dentro da casa do meu marido. Só que nesse relato nós somos uma grande safada, né? Mas enfim, reparação histórica. E aí eu falei, vou deixar a situação acontecer então, porque ele vai ter uma surpresinha. Ele vai ter uma surpresinha. Pois bem, eu tinha um marido que era um marido mais velho, gente. Assim, eu traía ele porque ele não me procurava mais, a gente mal furenfava, ele só pensava em trabalho, não tava nem aí. Só que ele me dava uma vida muito boa. Era cômodo pra mim, eu não trabalhava, ele me dava dinheiro. Eu tinha meu pezinho de meia? Tinha. Então assim, eu não gastava meu dinheiro, eu gastava o dinheiro dele. Eu juntava dinheiro que ele me dava, de tanto dinheiro que ele me dava. Ele realmente era um homem que tinha uma condição muito boa. E eu morava num lugar nobre, que todo mundo tinha uma condição muito boa. Eu nunca pensei que meu vizinho fosse se prestar a uma situação dessa. Pois bem, como eu tinha essa situação com meu marido, ele viajava muito, ele tinha empresas, né, vivia ocupado, devia botar chifre na minha cabeça também, eu fingia que não via, porque ele me dava muito cash money, e eu vivia ali aquela esposa troféu. Então, eu era a esposa troféu. Só que aí eu resolvi arrumar novinhos, né? Comecei a pegar uma aqui, pegar uma ali, pegar uma aqui, aquela coisa toda. E a maioria das vezes era fora da minha casa. Só que aí teve uma vez que meu marido tava viajando e eu acabei chamando um amante meu pra poder ficar lá em casa comigo. Ele foi e, menina, eu adorei. Eu achei aquilo ali a melhor das sensações. E desde então eu comecei a entender que eu gostava de coisas arriscadas. Que aquele risco ali de saber que eu tava na minha casa, nos meus vizinhos, não sei o que, eu adorava. E aí eu comecei a fazer aquilo ali com muita frequência, acabou fugindo do meu controle. Pois bem, eu tinha um vizinho, né, que era esse querido, que ele tinha uma esposa, ele era, né, era pai de 2 filhos, tinha uma esposa, que não sei o que e tal. Eu comecei a perceber que ele tava me olhando estranho. Eu falei, gente, será que ele viu alguém entrando e tá desconfiando que eu tô traindo meu marido? Eu não sabia que ele tinha visto, mas não. O que tava acontecendo? Eu fotografava com meu amante por toda a minha casa e muitas vezes a janela não estava fechada, a janela que dava pra casa dele. Então ele acabou vendo. Ele acabou vendo eu traindo o meu marido com o meu amante na nossa casa pela janela que eu não vi que estava aberta. Só que eu não sabia disso, ele não falou nada, eu também não falei nada, mas eu vi que ele tava me olhando meio estranho. Até que um belo dia, chegou uma mensagem dele. O meu vizinho, gente, ele era um homem bonito. Começou a chegar uma mensagem dele no meu número, que eu não sei como ele conseguiu. E aí ele mandou assim, eu sei. Aí eu mandei, sabe o que? Ele, eu sei. E você sabe o que eu sei. Porque não é segredo pra ninguém que você vive trazendo homens pra dentro da sua casa dizendo que são seus amigos gays, que não sei o que. Mas eu vi e eu tenho um vídeo.
E aí ele me mandou o vídeo. E realmente eu tava ali falando com meu amante, que não sei o quê. Só que aí, na hora, eu me assustei. Falei, meu Deus, ele vai me pedir dinheiro? Será? Mas ele já tem dinheiro. Eu só mandei, qual é a sua intenção? E ele falou, não, olha, eu não quero te prejudicar. Imagina, eu só realmente gostei muito da brincadeira de vocês. Queria fazer parte, né? Porque quando a gente faz parte, a gente quer estar ali. Então a gente não conta pra ninguém. Entendeu? Ele deu a entender que ou você deixa eu participar dessa brincadeirinha gostosa de vocês, ou eu vou contar pro seu marido. E aí ele começou a mandar, eu não tenho preconceito, eu sou bi, eu fico tanto com você quanto com ele, eu gostei muito também, não sei o que, você pode mandar minha foto pra ele realmente era um cara muito bonito e tal, eu só quero participar porque minha vida tá muito monótona. Começou ali a contar a história dele. Só que eu tinha um segredo que eu não tô contando nem pra vocês, que era o plot twist da situação. Aí eu falei assim, tá bom, você pode sim. Pode participar, claro, a gente sempre aceita convidados, a gente adora fazer 3, pode com certeza. E aí marquei com ele, no dia que eu tinha marcado com o meu amante e com uma outra pessoa pra eu poder fazer uma 3. Meus amigos, pois bem, vocês não têm noção o que foi aquele dia. Falei pra ele, chega em tal horário. Por quê? Porque eu mandei ele chegar uns 40 minutos depois que as 2 pessoas que eu já tinha marcado iam chegar. Ou seja, já estava torando. E eu falei pra ele, vou deixar a porta aberta, você só entra, vira à esquerda, direita, é o quarto, que era o quarto que a gente gostava ali de brincar. Ele falou, tudo bem. Era o quarto maior da casa, quando era 3 era ali. Tudo bem. Eu falei, beleza. O pessoal chegou, que eu tinha marcado ali, a gente começou aquele fogo no tubinho, não sei o que, e eu arquitetando tudo, não sei o que, medo nenhum, terror nenhum, eu ia cair, mas eu ia cair atirando. Aí tá bom, começou aquele fogo, não sei o que, a gente foi pro quarto e começou o rally, toca daqui, toca não sei o que e tal, não sei o que. Daqui a pouco, eu deitadinha lá na minha posição, só vejo a porta abrindo. Gente, quando a porta abriu, aquele homem ficou em choque. A mulher dele estava ali com a gente. Sim, eu já tinha contato com a minha vizinha. Sabia que ela também era bi, entendeu? Parece que os dois eram um casal de bi. E eu já tinha dado em cima dela, que eu gostei. Achei ela muito bonita, eu também era. Achei ela muito bonita, ela deu confiança. Ela já estava traindo o marido dela com a gente há muito tempo. E não era só uma vez, nem 2. Já era com várias pessoas. A gente aprontava horrores. Só que ele não sabia. E ela não tinha medo nenhum dele. Por quê? Porque era ela que tinha o dinheiro. Ele não tinha dinheiro. Ela que tinha o dinheiro. Então ela não tinha medo nenhum dele. Ela era, tipo assim, tava ali com ele por causa dos filhos, mas vivia metendo chifre na cabeça dele. Se ele quisesse ir embora, a porta da rua era a serventia da casa, porque a casa era dela. Se ele quisesse aceitar e continuar, tudo bem. Mas ela ficou surpresa e tal, né? Tipo, o que ele tá fazendo aqui? E aí eu falei, então, vizinha, contar pra você o seu... Ele em choque na porta, sem acreditar, todo mundo sem vestes. E ele, assim, já tinha tirado as vestes dele, porque ele escutou o barulho e falou, já vou entrar ali, né? Empolgada. Eu falei, então, vizinha, aqui, ó, peguei meu celular. Aqui, seu marido me mandou mensagem, meio que dando a entender que ou eu deixava ele participar ou ele ia contar pro meu marido. Então eu resolvi fazer essa surpresinha, porque eu sei que você não liga, porque eu sei que quem tem dinheiro é você, porque eu sei que quem depende dele é você. Então é isso, surprise. Tanto que eu conhecia tanto ela, que ela cagou e andou. Ela olhou pra cara dele e falou, é mesmo, amor? Pois então quero que você saiba que, bom, se você tentou me chifrar, a gente já tá kit, tá? Porque eu boto chifre em você há muito tempo. Se você quiser continuar comigo, ótimo. Se você não quiser, ótimo também. Mas olha, você não vai participar das minhas brincadeiras. Arrume suas brincadeiras. E ali, amor, ele surtou. Que ele falou que não, que era inadmissível, que ele não acreditava que ela tava traindo ele, que eles tinham 2 filhos. Começou a dar o show da Xuxa. Aí você imagina um homem que pediu participar, meio que me obrigou, tava sem veste, discutindo com a mulher, ofendidíssimo porque ela tava chifrando ele. Ai, gente, o homem tem dessas coisas, né? Eu e o meu amante, nós ficamos ali rindo horrores. Ela botou ele pra fora, ele pegou as roupas dele e saiu revoltado. Terminou o que a gente tava fazendo. Depois ela foi pra casa pra poder se resolver com ele. Eu só mandei mensagem pra ela falando, olha, ele vai contar pra alguém? Não sei o que. Ela falou, não, fique tranquilo que ele não vai contar pra ninguém. Ele não quer terminar. Aceitou o chifre. Aceitou, falei pra ele que eu ia continuar, mas ele falou que não se importa. E é isso. Ela continuou furiosa com a gente. Ele aceitou a humilhação calado. Não olha na minha cara e nunca mais me mandou uma mensagem. Menina, que coisa!